Oi, gente, bom dia! Hoje vamos ter nossa aula de ciências, tá? Para dar continuidade ao nosso assunto de sala. Antes, só algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês procurem um lugar mais sossegado da casa para poder estar assistindo esse vídeo, essa aula, para que vocês tenham um bom rendimento, certo? A próxima é que vocês peguem seus materiais, como caderno, lápis e borracha. E por último, peguem o seu livro para poder acompanhar e ele servir como base durante a aula, tá? Hoje, nosso assunto é nossa matéria é ciências, mas nosso assunto são seres vivos, certo? Hoje a gente vai pontuar alguns ainda não é nosso capítulo completo, vamos dar continuidade na próxima aula. Hoje vamos só pegar a introdução, certo? Do que seria essa parte do estudo dos seres vivos. Inicialmente, vamos pontuar a classificação dos seres vivos. Vamos falar como eles podem ser classificados. Mas antes, a gente vai pontuar aqui por que a importância de classificar algo. Dentro da nossa sociedade, em todos os âmbitos possíveis, a gente vê a necessidade de ter que classificar. Classificar como professor, classificar como porteiro, classificar como coordenação. Por que esse ato de classificar é importante? Para a gente poder dividir grupos que vão ter características ou funções semelhantes e assim deixar o ambiente total de forma organizada. Os animais, a gente separa eles de forma geral em grupos, em classificações, para melhor estudar, ver quem tem semelhança com quem tem diferença com quem, como eu posso uni-los, certo? E a gente pode classificá-los como? A gente pode classificá-los inicialmente, antes de tudo, espécie, que está aqui embaixo. Espécie é a unidade básica, é a mais simples de todas. Eu tenho uma espécie felina, uma espécie... Espécie só representa um animal, um grupinho de animais que tem características comuns. Por exemplo, espécie Homo sapiens, que somos nós seres humanos. Estamos falando apenas do grupo dos seres humanos, certo? Depois vem o gênero, que é um conjunto de espécies que possuem características semelhantes. Depois vem a família, que é um conjunto de gêneros. Depois vem a ordem, que é um conjunto de família. Depois vem a classe, um conjunto de ordem. Depois o filo, que é um conjunto de classe. E por último o reino, que é um conjunto de filos. E por último, o que eu não trouxe aqui, mas o livro de vocês aborda, é o domínio, que é o último grupo de todos, o mais recente. O domínio é um conjunto de reinos. Então a gente pode ver que um está dentro do outro. No final das contas, fica todo mundo em grupões. A gente começa do início espécie, que representa apenas um grupo, a gente vai aumentando essa quantidade, esse grupo, certo? E aqui uma frase que vocês podem usar para decorar. Rato frito com orégano fica gostoso, experimente. R, reino. F, filo. C, classe. O, ordem. F, família. G, gênero. E E, espécie, certo? Agora, dando continuidade, vamos falar especificamente dos reinos. Eu vou pontuar quais são os reinos que nós temos hoje, quais são suas características principais. Nós temos o reino Monera, que tem organismos unicelulares e procariontes. Espera ainda, o que é esse procariontes? Unicelulares a gente já viu, mas o que é procarionte? Procariontes são células, quando eu tenho um organismo que possui células ou uma célula que não possui um núcleo organizado, que a célula não é organizada. Se eu tenho uma célula que possui um núcleo e ela é bem organizada, eu chamo ela de eucarionte. Mas se eu tenho uma célula que não é organizada e não tem núcleo, eu chamo ela de procarionte. Então, aqui no reino Monera são organismos unicelulares compostos apenas de uma célula e procariontes não possuem núcleo. Reino protista. Um exemplo do reino Monera são as bactérias, certo? Reino protista, seres unicelulares, uma célula, e eucariontes, núcleo bem organizado. E exemplos são protozoários e algas unicelulares. São algas marinhas que não são visíveis a olho nu, porque elas são unicelulares, só possuem uma célula. O próximo é o reino fungi, que são seres unicelulares e pluricelulares. Pluricelulares são compostos por 2 ou mais células, certo? E são todos eucariontes, então todos possuem um núcleo organizado. E um exemplo são os fungos. Reino plantae, que são organismos pluricelulares
e eucariontes. Um exemplo são os vegetais. E reino animalia, organismos pluricelulares e eucariontes, que são os animais de forma geral. Então, esses são os reinos: reino monera, reino protista, fungi, plantae e animae. Agora, a respeito da nomenclatura dos seres vivos, tá? Os seres vivos, eles possuem nomenclatura binominal. Então, possuem dois nomes. Para me representar um ser vivo, eu utilizo dois nomes, uma nomenclatura binomial. Agora, a regra para mim nomear esses seres vivos. A primeira é que o nome da espécie deve ser, são dois nomes. Um é para espécie e o outro é para gênero. A espécie sempre tem que, a primeira regra, o nome das espécies, elas precisam ser escritas em latim, certo? Não podem ser na nossa língua português. Regra 2, a primeira palavra do gênero tem que ser maiúscula e a primeira letra do gênero tem que ser maiúscula e a primeira letra da espécie tem que ser minúscula. Regra 3, o gênero deve começar com letra maiúscula, como eu falei. Regra 4, a espécie deve ser escrita com letra minúscula, como eu já falei. E sobre a ordem, a primeira é o gênero e a segunda é a espécie. Regra 5, a nomenclatura deve ser escrita em negrito. Então, se eu vou escrever num trabalho, em um livro ou em um documentário, seja no que for, essa parte da nomenclatura precisa estar em negrito para ganhar destaque no texto. Regra 6, eu já falei que a espécie tem que ter a primeira letra minúscula, mas caso aquele nome seja homenagem a alguém, a algum cientista que descobriu, eu posso estar escrevendo, eu devo escrever com a primeira letra maiúscula. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje e alguns lembretes. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar acessando o site da escola, escolapequenospassos.com.br, ou o canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos, e podem estar acompanhando nossas aulas. Lembrando de entrarem no Play Store e baixar o aplicativo da escola, Escola Pequenos Passos, para que vocês possam acompanhar as agendas digitais e estar colocando os conteúdos e as atividades em dia. E até a próxima aula!